Mas como é que foi, pra ti, essa transição, sob esse viés do mercado, de colegas médicos vendo, se houve Uhum. ou não críticas, como é que tu Sim. absorveu isso? Se no começo foi mais difícil, se depois ficou melhor e tal? Porque o que eu via a partir dos meus clientes, a partir de outras pessoas, a partir do mercado como um todo, eu via que existia uma crítica ferrenha, Sim. né. Então eu queria saber de ti, como é que foi? Se teve, não teve, se ainda tem? Sim, é uma excelente pergunta, porque oposição tem muita, né. Eh, eu particularmente precisei vencer a minha própria oposição. Eu vim de um aprendizado completamente convencional, na faculdade mais tradicional do Ceará, que é a Universidade Federal do Ceará. Aprendi com mestres, né, clássicos, uma medicina clássica, né. Totalmente clássico. Então assim, eu era a pessoa que tinha mais preconceito com nutrologia, nessa visão errada, né. O que eu tenho para dizer sobre isso é, primeiro, precisamos ter humildade para aprender quando há algo novo e bom o suficiente para a gente precisar acolher como conduta nossa, né. Eu precisei ter assim, qual era eu já estava humilhado de qualquer forma por causa da minha fadiga, então a minha maior humilhação era estar sem conseguir trabalhar. Fiquei 2 semanas em casa sem trabalhar, Uhum. com a minha esposa, que teve complicações na gestação, então eram 3 deitados, eu, a minha esposa e o recém-nascido, né. Humilhação maior não teve na minha vida. Então, assim, Sim. eu fui tão humilhado que eu precisei ter a humildade de abrir minha cabeça para entender o que eu precisava fazer e vencer alguns conceitos errados que eu tinha na minha cabeça. Então, existem coisas erradas que qualquer profissional pratica em qualquer área, na medicina ou fora da medicina. Então você tem bons e maus profissionais dentro e até de qualquer especialidade, né. Existem coisas erradas praticadas por nutrologia? Existem. Mas eu acho até que Deus me protegeu muito por ter feito clínica, porque isso me serviu como um filtro para eu saber o que é bom e o que é talvez não tão interessante, né. Mas de fato, isso me levou a uma guinada completa da minha abordagem do paciente, de forma positiva, compreender que os suplementos, por exemplo, que a nutrologia usa muito, né, e muitos profissionais usam, existe uma ciência muito, robusta atrás de muitos suplementos, tá. O uso de suplementos específicos, ele é bastante interessante para várias situações. Temos boas pesquisas, claro que não tão, robusto quanto os remédios, porque a indústria farmacêutica investe pesado, e também os governos investem pesado em pesquisas de alta qualidade, tá. Então, só que existem graduados níveis de evidência. Então você tem níveis bons de evidência e você tem como aplicar aquilo para o seu paciente e observar o resultado, né, em vez de usar um remédio, por exemplo, né. Os meus pacientes, por exemplo, eu trato a maioria das vezes sem usar nenhum medicamento, apenas com a visão metabólica, hormonal, da necessidade que aquele paciente tem, ajustando a dieta e suplementando as deficiências dele. O nosso corpo tem uma capacidade, então a gente precisa entender que existe uma nova forma de fazer medicina, que é séria, né, e aí vencer o preconceito disso talvez seja o grande desafio. Eu sofro pessoas que vêm criticar a minha abordagem, e eu entendo que a gente precisa ser cético, eu entendo que a toda novidade a gente não pode confiar de primeira, como foi no meu caso. Sim. Mas como eu disse, eu fui meu N igual a 1, eu fui o meu experimento pessoal. Então assim, eu fui aplicando em mim algumas coisas, antes de sair aplicando nos meus pacientes, ou antes de estudar para aplicar em outros pacientes, e fui vendo que fazia muito sentido. Eu me lembro que a primeira suplementação que eu fiz em mim custou R$ 500. Fui numa loja de suplementos, comprei algumas coisas e eu vi que, opa, isso tá realmente me ajudando nisso, naquilo, em alguns sintomas que eu tinha. E naquele momento eu disse: "Eu preciso então, de fato, me debruçar e estudar sobre isso, porque isso aqui tem sentido e eu quero saber fazer um uso correto disso", entendeu? Ou seja, é possível fazer uma medicina, eh, utilizando o que ela tem de novo, porque toda ciência evolui, a ciência por si só ela é evolutiva. Sim. Ela não é uma religião com dogmas estabelecidos, né. E
eu quero fazer isso de uma forma saudável, boa, baseada em evidência o máximo possível, né? eh, e que de fato traga transformação para o meu cliente, mas também sem me fechar a algumas novidades que podem ser úteis. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu tenho de admitir que eu já tive, não posso dizer que eu era um hater, nunca fui um hater de nutrólogos, mas eu tinha um pé atrás quando iniciou esse movimento, mas porque eu via que eram pessoas que saíam da faculdade e se direcionavam para uma pós-graduação, que muitas vezes não era uma boa pós-graduação, ou seja, era uma visão mais de mercado e menos de Sim, ciência. sim. Então era um indivíduo que, poxa, tá dando uma grana absurda É. ali com nutrologia, a galera, Uhum. né, lavando a burra, eu vou fazer também, porque, pô, eu quero ganhar dinheiro. E aí, eu vi muitos casos absurdos. É. Então quando, pois é, quando eu até Veja os frutos. Veja os frutos. Se tem bons frutos, então qual é a atitude correta, honesta da pessoa? Se tem bons resultados, tem coisa boa aí. que é aí que entra, Essa é a regra da vida. por exemplo, Se quando não tem, se só tem loucura, aí então realmente não é bom, não, né. e eu tinha, essa percepção. E certa vez eu fui até testar, né, eu paguei, fui para o nutrólogo e tal. E aquilo ali tinha testado a minha visão inicial, só que aí eu até te conheci na época. Eu: "Caramba, legal, 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 legal". E até eu lembro de eu dizer pra minha esposa, o Ivan é diferente, Uhum, porque tem ciência por trás de fato, ele tem uma bagagem da clínica, então um cara para fazer R3 de clínica, no modelo que era, né, que era opcional, uhum, é um cara que estuda, que sabe ler pesquisa, que uhum, sabe ler artigo, que sabe ler estudo, que se atualiza, porque senão não tem como você ser clínico. uhum. É Sim. impossível, Uhum. né. Então, esse cara direcionando esse perfil de atendimento, esse perfil de medicina para o que ele faz hoje, creio eu que é algo diferente. E eu te conheci, já tive consulta contigo e tal, e eu vi que era diferente, Sim. né. Então, é interessante, porque aqui com certeza tem muito estudante de medicina que vai ver esse vídeo, tem médicos que estão pensando ou médicos que já atuam na Sim. nutrologia, Verdade. Uhum. que eles precisam entender que é necessário ter esse posicionamento para se diferenciar, É. né, você passar a relação médico-paciente, ela é baseada na confiança. Uhum. Então, quase sempre, quase 100% das vezes o paciente vai confiar em você, porque você é Uhum. médico, basta ter um CRM, ele vai confiar É. provavelmente. E não quebrar essa confiança é o ponto importante. Como é que você não quebra essa É. confiança? Gerando bons resultados. E É. para gerar bons resultados, você precisa ser capacitado. E um relacionamento com, Não, né. total. Então, não é para se acomodar. Então, eu acho Uhum. legal isso, né? Uhum. Como tu disse, poxa, tu veio de uma formação tradicional, né? Buscou conhecimentos dentro do nicho do emagrecimento, foi indo, aprofundando cada vez mais, vai agora para os Estados Unidos fazer uma formação e tal. Então, isso é muito importante, Sim. né? E é isso que muitas vezes diferencia o profissional. Cara, isso é tão importante que, essa hoje é a minha maior dificuldade de mostrar para as pessoas que isso é algo diferente. Não tem um nome ainda o que eu faço exatamente. É clínica, mas não é. É um pouco de nutrologia, mas não é nutrologia. Não tem nome. Até porque cada conceito foi É, construindo ali uma exato. imagem, né. Talvez uma o que é que eu, na minha cabeça, concebo com a minha abordagem? Medicina de verdade. Pra mim isso aqui é medicina tradicional mesmo, Sim, que é o quê? Buscar as causas e tratar as causas das doenças. Isso pra mim é medicina e ponto final, né. A gente que tem uma sede de dar nome às coisas, né. Então, qual é o nome dessa especialidade? Pra mim não importa. Isso é tão impactante, por isso que eu digo que é uma mudança de paradigma. Ou seja, a gente tem que elevar um pouco o nível da discussão. A ponto de, presta atenção no que eu vou dizer, nessa forma de fazer medicina, o nome das doenças não importa tanto, certo? sim. O CID, ele tem a sua importância, mas quando eu identifico os problemas, às vezes, muito antes da doença, o nome da doença já não tem tanta importância. Eu previno que aquela pessoa desenvolva tal ou tal doença, entendeu? O que é mais importante? Identificar os distúrbios fisiológicos, metabólicos, hormonais da pessoa. Qual é o nome disso? Dê o nome que você quiser, meu amigo. Não sei o que é, né? Eu também não sei. É uma medicina de precisão? É uma medicina de vanguarda? É uma medicina.
Eu até acho que isso é mais medicina tradicional do Verdade. que se diz, do que se chama medicina tradicional hoje em dia. De forma pejorativa, como se fala, medicina tradicional, de forma pejorativa. Não. Medicina tradicional mesmo é você encontrar soluções para a pessoa. Então, assim, qual é a minha especialidade? Sou clínico, sou médico, acabou-se. Eu sou especialista em pessoas, em homens, em humanos, em adultos. É isso, entendeu? Então, é por isso que eu digo, e essa novidade de paradigma, ela beneficia toda a medicina, todas as especialidades. Hoje, sinceramente, com o que eu tenho aprendido, eu não consigo entender como um médico cardiologista, gastroendócrino, reumatologista, se ele não tiver também esse conhecimento, ele não vai dar resultado. Psiquiatra. Psiquiatra? O psiquiatra que só prescreve antidepressivo e ansiolítico, desculpa. Né? Não vai entrar na medicina do século XXI. É isso mesmo. Entendeu? O reumato que não entende de intestino, Pediatras. né? O pediatra que não sabe modular o sistema imunológico de uma criança, um cardio que não entende de alimentação saudável, sei lá, reversão de doenças cardíacas, um endócrino que, sei lá, então, cada especialidade tem muito a aprender se a pessoa tiver de fato, e aí eu insisto nisso, Humildade. humildade, que é a base de qualquer aprendizagem, entendeu? Não adianta a gente fazer briguinha de corporativismo, né? Enfim, né, a gente sabe que na medicina há muita vaidade, há muito Sim, sim. ego, né? E eu tento me distanciar o máximo por isso. E aí você perguntou se eu acho que eu não respondi essa pergunta. Sim, recebo muita oposição das pessoas que não querem conversar de fato de forma elevada, né? As pessoas que só querem criticar ou não têm a mente aberta para isso, né? Denúncias, enfim, tem várias coisas que já aconteceram aí, então a gente precisa. Tem que estar muito forte, você tem que ser uma pessoa muito forte pra dizer que tem alguma novidade pra dizer. Que as pessoas, quem é essa pessoa aí que tá dizendo que tem, né? Isso aí. Quem é Ivan? Né? Quem é esse rapaz que nasceu aqui na aldeota, não quer, não é nada, né? Entendeu? Então, não tenho a pretensão de ser um profeta, a questão não é essa, né? A questão é que nós podemos aprender das pessoas mais simples, Sim, sim. né? Tu E até citou, tu realmente até citou tua avó, né? Agora, me lembrei dela agora, com sua sabedoria popular, não vou repetir aqui, se quiser repetir, pode repetir, não tem problema não. né? Mas é verdade. Mas as pessoas mais simples, porque a verdade, ela é simples, entendeu? E o que é a ciência se não a procura da verdade? E o que é a verdade se não a realidade? Então, se eu faço uma pergunta aqui, talvez o médico esteja assistindo. Você está tendo resultado com seus clientes? Né? Às vezes o médico está ali no automático que ele não para perguntar isso.